Olá, olá. Paz do Senhor, Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês que está aí ouvindo a palavra do Senhor, para mais essa leitura bíblica da palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus, para que Deus esteja abençoando mesmo a cada um que está se colocando na sua presença para receber a sua palavra. Glória a Deus. Abençoa você, Deus abençoa aquele que está de aniversário hoje. Todo dia é dia de aniversário, alguém está sempre no seu dia feliz hoje, dia para comemorar o seu aniversário. Deus abençoe a você, seus entes queridos, sua família. Glória a Deus. A mão do Senhor esteja sobre a sua vida e que a palavra do Senhor lhe seja útil, porque ela é viva e eficaz. Amém, irmãos? Palavra de hoje, 5 de novembro de 2022, livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 11. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos dele, e do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede e tira-as para fora, por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, às escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz com a mão a abertura na parede, às escuras as tirei para fora, e nos meus ombros as levei, aos olhos deles. E pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde: Que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel, que está no meio dela. Diz: Eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim lhes farás a eles. Irão para o exílio em cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela, o seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço. E eu levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá, e a todos os ventos espalharei, os que estiverem ao redor dele para o seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome, da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vos tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: Farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas diz-lhes: Os dias estão próximos e os cumprimentos de toda a visão, porque não haverá mais alguma visão vão, nem
adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e dize aos que só profetizam do seu coração: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subiste às brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tiveste visão da vaidade e não falaste adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto ando enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobriste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor, com um vento tempestuoso e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir, e derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a cobriram com argamassa não temperada. E vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e veem para ela visão de paz, de paz não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e que fazem véus para as cabeças de pescoço de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura caçarei as almas do meu povo, e as almas guardareis em vidas para vós? E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaço de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas, fazendo-as voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do ímpio,
para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais farei adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço de sua maldade puseram diante de sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão de seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra tal homem, e o assolarei, para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei no meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta. E estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo das suas iniquidades. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões, então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 17. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, e quem até o patriarca Abrão deu o dízimo dos esposos, e os que dentre os filhos de Levi recebem. O sacerdote tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abrão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali, porém, aqueles de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesta é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal,
mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 105, versículo 37 ao 45. Tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos, como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem suas leis. Louvai ao Senhor. Provérbios 27, versículo 3. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, que essa palavra esteja no coração de cada um durante o dia, para que possamos estar firmes e fortes na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.